Minas. Mineração em dia com o futuro. O Ricardo parece que tem. Isso, é um que estava aí, viu? Como é que é seu nome? Desculpa. Afonso. É um que estava aí, Afonso. Olha que você mostrou. Ricardo, o PPT já está com a gente já para fazer a apresentação. A gente só solicita o senhor para... Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias, do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início, somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturis. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração.
Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Que norteiam a existência da atividade mineral no país, com as suas implicações, né, em todos os setores da sociedade, em todas as implicações que estão associadas a essa atividade do ponto de vista de geração de produtos, né, que são do interesse da sociedade, da geração de ativos de natureza econômica, que significam receitas, impostos, taxas, qualidade de vida para as pessoas. Esse evento ele é o mais importante evento, né, do setor de mineração do país,
e eu me sinto muito orgulhoso de ter sido, né, convidado para poder participar dessa mesa redonda. Nós teremos, né, como convidados especiais aqui desse momento o professor Ricardo Rodrigues, da Exalc, o Dr. Fábio Abdala, que é gerente regional de sustentabilidade da Alcoa, e o Dr. Rodrigo Dutra Amaral, que é o gerente executivo da Vale. Nós pretendemos fazer algumas considerações iniciais, motivadoras, e passar, então, a palavra para cada um dos 3 debatedores, deixando, né, um tempo final para a resposta, né, de questionamentos que vão estar sendo feitos, né, ao longo das falas, durante através do chat, para que, então, a gente possa, ao final, consolidar. Eu estou hoje superintendente, né, de meio ambiente do IBAMA, mas eu fui um profissional que trabalhei na administração pública direta, no caso, no Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, durante 7 anos. Eu estive no setor elétrico, né, atuando na área de infraestrutura, de licenciamento e gestão socioambiental do grupo corporativo CEMIG durante 30 anos, e fui convidado para assumir essa posição, né, no IBAMA, e estou desde o ano de 1985, com raros episódios, né, de lapso de tempo, no Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais, atuando nas mais diferentes câmaras técnicas. Atualmente, eu represento o Ministério do Meio Ambiente, né, no Conselho de Política Ambiental do Estado, e estou também na Câmara Normativa e Recursal. E aí, eu gostaria de fazer algumas reflexões, né, que vão nortear aí, as falas dos nossos expositores. Essa questão, né, da mitigação de impactos ambientais, ela vai além, né, dessas palavras que compõem aqui o título da nossa sessão. Hoje cedo, né, na sessão que os secretários de Meio Ambiente puderam se manifestar, muitos, acredito, assistiram, né, essa fala, mas ficou marcante um grande desafio para que o setor, né, mineral supere. E esse desafio a gente poderia conceituá-lo com uma frase que é mais do que uma frase, na verdade, ela é uma temática de um trabalho de estruturação e orientação do professor Oscar Motomura, que chama de equação impossível, um desenho de altíssima complexidade, onde você tem tantas variáveis, muitas vezes contrárias, divergentes e algumas vezes alinhadas, no qual todos os atores procuram fazer o melhor de si, mas no final das contas, o desenho ele continua um desenho de alta complexidade. Portanto, não adianta fazer o que todos sabemos fazer como o melhor. É preciso fazer muito mais. E a inserção da atividade, né, da mineração dentro desse contexto que envolve, né, os aspectos de gestão de toda a sociedade brasileira com essa atividade econômica, ele está inserido dentro desse contexto, né, de altíssima complexidade e de uma equação impossível que precisa ser trabalhada com mais esforço, com mais recurso e mais competência que tem sido trabalhada até agora por todos os atores envolvidos, não só aqueles que estão vinculados ao setor produtivo, mas também aqueles que estão vinculados aos órgãos públicos concedentes de atos autorizativos, como também por parte da sociedade através dos seus mais diferentes atores. Na fala da manhã, ficou muito claro o posicionamento dos secretários que representam a mais alta autoridade, né, ambiental dentro dos estados, que é um desenho que tem uma grande complexidade que associa a seguinte questão.
ao empreendedor de natureza minerária, ele precisa de ter a incorporação da responsabilidade socioambiental, além das obrigações que estão vinculadas aos atos autorizativos regulatórios que licenciam cada uma das atividades implantadas. E esse desenho, na fala dos secretários, cria uma obrigação de que o empreendedor deva ir além daquelas obrigações que estão associadas aos pagamentos de taxas, emolumentos e outras vinculações de natureza definidas pelo poder público durante todo o processo da implantação e da operação do empreendimento, gerando recursos e receitas para as prefeituras e para os estados, e garantir, né, que quando o empreendimento entrar numa fase de exaustão e o empreendimento eventualmente for encerrado, é preciso deixar um legado de garantia de qualidade de vida, de emprego e renda alternativo para aquela população inserida no entorno daquela atividade minerária. Nós tivemos secretários que se posicionaram no sentido de que esse é um desenho complexo, porque as obrigações que estão definidas na legislação, né, elas vêm sendo cumpridas com essas entregas de taxas e de impostos e de programas de natureza ambiental, mas, de qualquer maneira, esse é um desenho que norteia hoje a relação da sociedade com os empreendedores, e isso tem um nome que é hoje o tal do licenciamento social, que vai além do licenciamento ambiental formal obtido nas licenças e autorizações que são dadas pelos órgãos ambientais. Então, os empreendedores minerários têm vivenciado esse tipo de situação, onde a competência e a capacidade de ter uma articulação e uma negociação permanente com a sociedade, que valida aquela licença dada pelo órgão ambiental, precisa ser obtida sob pena de você ter o ato autorizativo na mão e não conseguir exercer a sua operação conforme está estabelecido. E aí vem grandes questões que passam, por exemplo, pela existência de 60 mil atos autorizativos no Brasil inteiro vinculados ao tema, né, ambiental, e aí estão atos de toda ordem e grandeza, desde leis, Constituição, normas estaduais, federais, instruções dos próprios órgãos, e isso também é um fator que faz com que aquela história da equação impossível ganhe uma dimensão muito robusta na gestão da atividade, que é extremamente importante, né, para o país em todos os aspectos, movimentando a economia interna, movimentando a nossa balança, né, de exportação, gerando emprego, gerando renda, gerando qualidade de vida, e tudo isso tem que ser feito sob a ótica da melhor técnica durante a implantação, da melhor técnica durante a operação da atividade minerária, da melhor técnica para o período pós-encerramento das atividades. Então, o conceito de melhores práticas que estão associadas à operação dos empreendimentos em si e as melhores práticas relacionadas ao desenho do relacionamento com a sociedade formam o contexto que está associado, então, à complexidade e esse grande desafio para o setor mineral. E esse momento, né, que o evento é mineração, ele é a grande oportunidade para toda essa reflexão, para que possamos ouvir os especialistas, para que possamos fazer um momento de discussão e de reflexão sobre esses pontos. Feito essa consideração inicial, eu passo a palavra para o professor Ricardo Rodrigues, que tem até 10 minutos para fazer a sua apresentação. Muito obrigado e, professor, boa sorte. Obrigado, Enio. Espero que todos me ouçam. Obrigado, Enio, por essa mediação. Um prazer estar aqui com o Rodrigo e com o Fábio para essa discussão. E parabenizar a IBRAM, parabenizar o Reinaldo pela iniciativa excelente
dentro dessa perspectiva da gente permitir que um congresso que tenha uma maior acessibilidade, por uma questão de ser digital, por uma questão de uma inclusão, que é muito interessante. Então, obrigado e parabéns por essa iniciativa. Obrigado também, Afonso e Mônica, na infraestrutura desse acontecimento. A mineração, a atividade minerária, como o Enio já comentou, ela é altamente impactante, mas é um impacto que é extremamente localizado, muito diferente, por exemplo, da atividade agropecuária, onde nós temos um menor impacto, mas numa escala muito ampla, numa escala muito maior. Então, essa questão da mitigação na atividade minerária passa a ser muito importante, porque nós precisamos efetivamente recuperar esse grande impacto que é feito de forma localizada, mas que tem grande intensidade. E o que nós temos defendido é que essa mitigação esteja sustentada na ciência. Então, isso é muito forte, porque a atividade empírica, a experiência de campo, ela é extremamente importante, necessária, mas ela tem que estar fundamentada na comprovação científica desse empirismo, para que efetivamente a gente consiga, com essa atividade de recuperação, com essa atividade de mitigação, constituir boas políticas públicas, não só para a atividade minerária, mas principalmente para o setor minerário como um todo. Então, não só para a empresa, pensando em empresa, como o setor minerário como um todo. Então, isso nós temos, felizmente, a ciência vinha sendo ignorada nos últimos anos, mas agora, com a pandemia, fica muito clara a importância da ciência, da boa ciência para identificar soluções que têm a melhor relação de custo-eficiência para os problemas atuais. Então, é nesse sentido que eu vou fazer minha fala. Nós só conseguimos caminhar para essa sustentabilidade se efetivamente a gente tiver dados científicos de qualidade para fazer isso. Então, vou fazer uma apresentação muito rápida. Por favor, Afonso, coloca para mim a apresentação, para demonstrar isso, demonstrar que isso é possível ser feito. Então, Afonso? Eu acho que vocês não estão vendo essa apresentação ainda. Muito obrigado, Afonso. Então, eu sou o Ricardo Ribeiro Rodrigues, sou do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da Exalc, USP de Piracicaba. Estou há 30 anos trabalhando com recuperação de áreas degradadas, com foco em restauração florestal. Próximo, por favor, Afonso. O que nós temos feito e publicado, a nossa responsabilidade é de gerar conhecimento científico em recuperação de áreas degradadas, o que nós chamamos de restauração ecológica. E nessa proposta científica, nós temos feito muitas publicações científicas, mas também muitas publicações que nós chamamos de não acadêmicas, dentro dessa perspectiva. Por favor, o próximo, Afonso. Assim, isso, desculpa, foram 2, passaram 3, Afonso, volta mais um. Isso. Esse é um exemplo que foi recentemente publicado, mostrando que, por exemplo, para a recuperação das áreas degradadas na mineração, nós podemos ter diferentes metodologias de restauração, que vai desde da restauração passiva, onde eu não preciso fazer nada, naquelas situações onde eu fiz pequena intervenção, e até a restauração ativa, onde efetivamente eu fiz um grande impacto. Infelizmente, geração espontânea não existe, nós temos que colocar as espécies naquela situação. E nesse meio do caminho, nós temos o que nós chamamos de restauração assistida, onde eu só manejo a regeneração natural. Para cada situação de degradação, nós vamos ter uma metodologia adequada de restauração. Se eu já errar nesse diagnóstico e errar na definição da metodologia, certamente eu não vou conseguir produzir um resultado com sustentabilidade. Então, isso, para testar, e a mineração tem particularidades, dependendo do tipo de exploração que é feita, dependendo da técnica que é feita, dependendo do operacional que é feita, ela vai ter particularidades que dificilmente isso está disponível na literatura. Então, o que nós temos feito e recomendado
na atividade minerária, o próximo, por favor, é que a própria empresa desenvolva essa perspectiva dentro da empresa. Esse é um exemplo que eu dou aqui para vocês, onde foram implantados experimentos, são 8 experimentos, 8 tratamentos, testando várias coisas na restauração, desde a questão da implantação de espécies sem grupos ecológicos, o uso da adubação verde, o uso de adubação química de liberação lenta, a combinação de grupos funcionais, né, na restauração, isso para a restauração ativa. E a mesma coisa nós podemos fazer para passiva. Então, aqui só mostrando um exemplo disso. Próximo, por favor. Aqui são 8 experimentos. Aqui, o que a gente avaliou foi isso, a fertilização, controle de competidores, plantio de adubação verde, etc. Próximo, por favor. E aqui mostrando alguns resultados desses experimentos. Esse aqui é a área controle, o experimento 1, desde janeiro de 19 até fevereiro de 20. A área controle, o próximo, por favor. Esse aqui é um experimento 8, que é exatamente a tecnologia que é combinação de espécies de recobrimento plantadas junto com a adubação verde, depois o enriquecimento das espécies de diversidade, onde você tem uma mudança total, praticamente 1 ano e 1 mês, uma mudança total do ambiente, que era um ambiente de mineração. Próximo, por favor. Isso para as áreas de aluvião. Próximo. Aqui para uma área de rejeito. Então, aqui a área... Oi, desculpa, foi muito? Volta por favor. Afonso. Aqui para uma área de rejeito, estava 18 anos nessa condição, e ela, com 1 ano depois, usando um topsoil, com a adubação de liberação lenta. Então, com uma adubação específica, calculada em função da característica de liberação lenta, em praticamente 1 ano você já teve toda a modificação do ambiente, sem nenhum plantio, nesse caso usando o topsoil. O próximo, isso nos permite construir o que nós chamamos de uma chave de decisão, que é esse que eu acho que é o aspecto mais interessante da perspectiva da mineração, onde para cada situação de restauração, de degradação, eu vou ter a indicação da melhor metodologia de restauração, desde da passiva até a ativa, e as ações operacionais dentro dessa metodologia. Com isso, eu consigo sair do empirismo da ação em cada um e defino isso como uma estratégia dentro da perspectiva de identificar a metodologia de melhor relação custo-eficiência. Então, essa é essa perspectiva, e, logicamente, se isso não estava no PRAD, você tem que fazer uma repactuação dessas ações do PRAD, como o Enio comentou, para efetivamente legalizar isso. Mas, quando você constrói esse raciocínio de uma boa fundamentação científica nas ações que são feitas na mitigação, próximo, por favor, você consegue... isso é feito, logicamente, a capacitação de toda a equipe, a capacitação em laboratório, a capacitação em campo, a equipe precisa estar inteirada desses procedimentos, onde você está buscando a melhor metodologia para cada situação de degradação. Próximo, por favor. Isso te permite colocar essas metodologias na mídia, tanto em publicações científicas. Esse é um trabalho que saiu agora muito recente, 2020, comparando a metodologia de plantio de mudas, regeneração natural e nucleação, e que você tem resultados interessantíssimos, desde a questão da biodiversidade, da abundância e da diversidade que é conseguida em cada uma das áreas, do desenvolvimento dessas áreas, e essa dependência dessas áreas em relação à distância da fonte dos propagos, né, da distância da formação natural. Então, isso te permite publicar isso e sustentar essas decisões em boas políticas públicas. O próximo, por favor. Então, essa é a perspectiva que nós temos. Isso já está bastante consolidado nas publicações científicas. Aqui é um dos livros. O próximo, por favor. E o que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é uma frase bastante interessante. Desculpa, ela não apareceu, mas que nós precisamos efetivamente... Errar é fácil, o difícil é corrigir o erro, né? Então, essa é a perspectiva que nós temos. Aqui eu apresento alguns exemplos do YouTube de publicações referentes a essas metodologias de restauração, que é essa perspectiva de gerar não só os trabalhos acadêmicos, mas efetivamente
conseguir produzir conteúdo que seja aplicável à política pública, ou seja, que os tomadores de decisões consigam usar, e isso, logicamente, são publicações curtas ou vídeos que permitem isso. Então, eu estou à disposição para as questões, mas queria deixar esse recado da importância da ciência em consolidar isso tudo que o Enio fez a introdução na questão da mitigação dos impactos. Muito obrigado, professor. Agradecemos essa apresentação, robusta, e ela tem uma mensagem de fundo extremamente importante. Nas questões ambientais, como de resto, nas questões de saúde, nas questões da engenharia, o conhecimento científico é que embasa a tomada das decisões corretas. As melhores decisões, elas têm que ter embasamento. E a sua apresentação focou um aspecto muito importante de que a ciência ela está aí para poder nos ajudar nesse tema da restauração, que é um tema complexo, que precisa de ter efetivamente um grande conhecimento para que você invista recursos para recuperar ambientes de uma maneira satisfatória, para a população que vive lá naquela região, no seu entorno, e para o próprio meio ambiente. Eu agradeço, passo de imediato para o Dr. Fábio Abdala, gerente regional de sustentabilidade da Alcoa, que terá também 10 minutos para sua apresentação, e ao final, depois da fala também do Dr. Rodrigo, a gente terá um espaço para algumas perguntas que vêm sendo feitas pelo canal por parte dos ouvintes. Então, Dr. Fábio, a palavra é sua. Olá, obrigado, Enio. Boa tarde a todos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Agradeço ao convite, parabenizo também ao IBRAM pela iniciativa. A gente estava conversando mais cedo como é legal, como tem sido rico esse dia e a oportunidade de a gente incluir nessa conversa muita gente que está nas nossas operações da Alcoa no Brasil e que às vezes não consegue se deslocar para uma conversa tão qualificada como essa, e esse meio aqui, apesar da pandemia, está permitindo que esses nossos colegas das plantas, das operações, possam participar. Então, muito legal, parabéns. A Alcoa está no Brasil há mais de 50 anos, em Minas Gerais em particular, há mais de 50 anos, operando mineração, refinaria, smelter. Agora o smelter está fechado, mas enfim, mineração no sul de Minas, Poços de Caldas, Andradas, enfim, a região de Poços de Caldas, e recentemente, há 10 anos, no oeste do Pará, em Juruti, onde tem uma importante mina de bauxita. E eu gostei muito dessa imagem da equação impossível. Eu entendo, inclusive, que há um esforço coletivo das autoridades públicas, das empresas, também da sociedade, para que o licenciamento ambiental e a mitigação tenha um processo digamos, de otimização e, portanto, talvez mais do que a gente fazer mais, talvez a gente tenha que fazer melhor, mais do que maximizar, talvez a gente tenha que otimizar os nossos recursos. E eu tenho visto um esforço de todas as partes nesse caminho. E não é fácil, e entendo essa imagem da equação impossível como essa tentativa. Mas eu acho que tem uns caminhos para a gente seguir. Eu quero explorar um pouco esses caminhos. Em primeiro lugar, acho que vale destacar esses pontos que trouxe o professor, são de fato muito importantes, porque concordo plenamente que a gente tem que buscar a mitigação de impactos ambientais, tanto no campo físico-biótico como no socioeconômico, com muita base na ciência, nas ciências ambientais, nas ciências sociais, nas ciências, na engenharia. E a gente tem, nessa história de 50 anos de mineração, a gente tem percorrido esse caminho
de conectar com o conhecimento, com a ciência, e enfrentamos isso que o professor mencionou, né? Já erramos bastante e não é fácil consertar, reajustar o caminho. Mas eu posso dizer, por exemplo, que em Poços de Caldas, que a gente já tem uma reabilitação de áreas muito consolidadas, e né, quem vê a paisagem de Poços de Caldas, áreas onde foram reabilitadas, muitas delas 15 anos, 20 anos, praticamente é difícil de perceber a olho nu a diferença entre a área minerada e a área não minerada. E os estudos de biomassa, biodiversidade demonstram uma qualidade de recuperação muito boa. Mas a gente também errou em alguns aspectos, ou o modelo tradicional que a gente usou. Por exemplo, para os campos de altitude de Poços de Caldas, que tem um tipo de paisagem diferente de outras áreas florestais de Mata Atlântica de Poços de Caldas. Esses campos de altitudes também são Mata Atlântica, mas eles representam, se eu não me engano, 5% desta área de Mata Atlântica. E lá, o método tradicional que a gente estava usando não estava sendo bem sucedido. E, recentemente, pelo esforço de ciência e tecnologia na operação, a gente mudou totalmente a maneira de recuperar usando uma espécie que é um capim, o barba de bode, lá nesse campo de altitude, uma espécie nativa, muito mais bem sucedida naquela área, que demonstrou que para todo mundo, para as autoridades, para a empresa, até para a sociedade, né, que se preocupa com a conservação da Mata Atlântica, que a gente precisava fazer um caminho novo e a gente conseguiu fazer esse caminho novo. Ele foi muito bem sucedido. A gente lá na mina de Juruti, a Alcoa na mina de Juruti, tem, desde o início da operação em 2009, buscado também trazer uma parceria forte com a universidade, e isso permitiu que a gente iniciasse um projeto piloto de nucleação que se consolidou. Né, a nucleação ela tem alguns benefícios, né, desde lidar com a força da natureza de uma maneira, digamos, um pouco mais controlada, né, a força da chuva que lava tudo que está toda a iniciativa que a gente faz no solo. Se não há uma estrutura de lidar com essa gestão da água, o esforço vai literalmente por água abaixo. Então a nucleação nos ajuda a lidar com essa dimensão. Também ela permite que a gente use, né, as galhadas, as sementes ali do local, de uma maneira até mais eficiente do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico, naquelas condições que a gente está ali vivendo. A gente tem visto alguns indicadores de recuperação das áreas têm sido bastante promissores, mas há desafios. Um que o professor mencionou é da gente entender os serviços ecossistêmicos da nossa recuperação. Acho que esse é um caminho, uma janela que se abriu numa parceria também com a universidade para investir mais no conhecimento de como a reabilitação de áreas está também retomando os serviços ecossistêmicos daquela área. Isso é muito importante. Um desafio também que nós temos e que também é do poder público quais são os critérios de avaliação e de meta de reabilitação das áreas. De certa maneira, a gente tem, né, em outros países, por exemplo, a Austrália desenvolveu o que eles chamam de, eu diria, critérios de completude, vou chamar assim, onde o Estado e a empresa, baseado em ciência, desenvolveram metas de reabilitação das áreas, do ponto de vista da biomassa, de biodiversidade, entre outros critérios, e estabelecendo indicadores, e a gente persegue essas metas, olhando para esses indicadores. Então, esse é um desafio que a gente tem, eu diria, no ambiente amazônico, né, e talvez até na Mata Atlântica. Uma dimensão muito importante da mitigação, que, em particular na reabilitação de áreas, que a gente tem visto, é a oportunidade que a gente tem, por exemplo, na região amazônica, de se engajar com as comunidades no processo de
a reabilitação de áreas, inclusive pensando o desenvolvimento de cadeias de valor não minerárias. De certa maneira, o negócio mineral, ele tem embutido, mas não é visto assim, ele tem embutido um negócio florestal. Desde a produção de mudas até o manejo daquela área, de um ponto de vista, digamos, agroflorestal. Normalmente a gente não olha muito essa perspectiva, digamos, florestal e dos serviços ecossistêmicos que essa floresta tem, né, para as comunidades. E a gente lá está começando um trabalho de fazer essa conexão e tem sido muito bem sucedido. Hoje, 100% da produção de mudas são de comunidades lá de Juruti. No início, eles produziam as mudas e a gente contratava uma outra empresa para plantar as mudas. Hoje, essas comunidades desenvolveram uma cooperativa de prestação de serviços florestais, além de produzir as mudas. Então, a gente consegue, com esse exemplo, demonstrar a viabilidade da gente buscar soluções que agreguem essa dimensão ambiental com a dimensão social de trazer as comunidades e a geração de renda, inclusive desenvolvendo essa cadeia de valor florestal, que até então, como produção, não estava bem, digamos, desenvolvida em Juruti, na verdade ainda nem está, né? Populações ribeirinhas, extrativistas, são muito mais, digamos, extrativistas do ponto de vista de ir lá e buscar esses recursos florestais do que produzir esses recursos florestais propriamente. E agora a gente está entrando nessa avenida, digamos, de desenvolver a cadeia de valor florestal associada à mineração e também associada aos objetivos da própria cidade das comunidades. E daí é que eu diria que a gente, sim, pode e está fazendo, em muitos casos, mais do que as obrigações de mitigação, como já foi mencionado pelo Enio, né, se referindo à conversa com os secretários. E, de fato, hoje, pelo menos o que eu vejo nos negócios de bauxita na Amazônia, e daí posso olhar o que está acontecendo na Alcoa, mas também as empresas que estão na Associação Brasileira do Alumínio, que acompanham e vejam o esforço de entregar mais do que simplesmente, ou não simplesmente, mas só a reabilitação de áreas, aquilo que está definido nos planos de controle ambiental, nos planos básicos ambientais. Então, eu não te ouvi plenamente. Enio, você está no mudo. O Enio, eu estou aqui cumprindo o meu papel, né, de controller, e pedir para que você, então, agilize, né, o encerramento da sua fala, que está riquíssimo. Tá bom. Tá bom. Bom, então, eu encerraria com essa aceitação do desafio colocado pelos secretários de que, sim, podemos fazer, devemos, estamos fazendo em alguma medida, mais do que a obrigação legal, e esse é um desafio para todos, para as empresas e para as próprias autoridades, né? Então, se a gente pensar, além da mitigação, todos os recursos que estão disponíveis do ponto de compensação ambiental e compensação financeira, a gente pode ter os recursos do SNUC, por exemplo, de compensação ambiental, eles têm uma capacidade de gerar um legado de áreas protegidas incríveis. Os recursos da compensação financeira, CEFEM, participação em resultados da lavra, têm uma oportunidade de, se for feito um bom uso da renda mineral, investimentos estratégicos, tem a chance de alavancar o desenvolvimento dos territórios de mineração como praticamente nenhuma outra atividade econômica tem do ponto de vista da geração de renda. Então, de fato, nós temos uma oportunidade incrível de fazer melhor esse caminho de, vou chamar assim, de sustentabilidade, conectando a mitigação nessa visão de sustentabilidade e as outras dimensões também da compensação, das indenizações e de uma visão de governança do território, onde a gente tem responsabilidades comuns mais diferenciadas, mas essa visão de sustentabilidade que eu acho que está hoje nos conectando muito fortemente. Então, para começar, era isso. Obrigado. Eu
agradeço, né, as palavras, né, colocadas, né, pelo Dr. Fábio, que foram, né, muito importantes, né, amarraram a clareza de que a boa técnica, né, na mitigação, né, daqueles espaços, né, utilizados, ela precisa, né, ter uma sinergia robusta com os aspectos que estão associados aos desejos, né, das comunidades que estão no entorno, de maneira que opções que já existem, né, principalmente através desses instrumentos associados aos impostos, né, e as compensações ambientais, minerárias, são uma grande ferramenta para essa resposta mais objetiva. Eu passaria de imediato a palavra para o gerente executivo da Vale, Dr. Rodrigo Dutra Amaral, pedindo para que ele, em 10 minutos, faça a sua apresentação. Enio, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aí ao IBRAM, na pessoa do presidente Flávio Penido, dos diretores Júlio Neri e Rinaldo Mancini pelo convite. Cumprimentar os colegas da mesa aí, o Enio Fonseca, o professor Ricardo Rodrigues e o Fábio Abdala, e falar que estar com vocês é uma grande honra aqui hoje, tá? Eu pensei em fazer uma apresentação, falar um pouquinho para vocês. Eu vou falar um pouquinho da teoria, né, da mitigação de impactos, depois vou entrar num exemplo mais prático, né? Então, a atividade de mineração é uma atividade que causa impactos adversos, né, e negativos, né, assim como outras atividades econômicas. E para isso, né, para a implantação de um projeto, ou mesmo para a operação, a gente necessita ter um bom diagnóstico ambiental, ter um programa para mitigar os impactos, né, e depois programas para evitar, minimizar, recuperar e compensar os impactos ambientais gerados, né? Esse é o ponto. E uma ferramenta importante nesse trabalho é a matriz de hierarquia de mitigação de impactos, né? Eu gosto muito dessa matriz, eu acho ela muito interessante, e porque a gente consegue buscar soluções, né, para, primeiro, evitar os impactos, depois, para reduzir ou minimizar, corrigir ou recuperar, e, por fim, né, para compensar esses impactos. Então, posto isso, eu vou entrar num exemplo prático, né? Nós temos um projeto, né, que hoje não é mais um projeto, mas é uma mina já implantada e operando, né, no sul do Pará, na cidade de Canaã dos Carajás, né, que é o complexo S11D Eliezer Batista. Essa mina, a inauguração foi em 17 de dezembro de 2016, foi o maior projeto de mineração de ferro do mundo, né? Um investimento da ordem de 15 bilhões de dólares. Essa mina ela produz hoje 100 milhões de toneladas, né, de um minério de ferro de altíssimo teor, 66,7% de ferro. Não existe no mundo uma mina com teor de ferro tão alto, né? Essa mina ela é um processo integrado, né? Nós temos a mina, a ferrovia, as usinas, ferrovia e o porto, né? Então, um processo integrado e que forma aí o corredor norte da Vale, né? Junto com o Carajás. Pois bem, quando a gente começou a discutir esse projeto lá atrás, né? A primeira coisa que vem é um modelo tradicional, né? Uma mina com processamento a úmido, com barragem de rejeito, com pilhas de estéreo, com usinas de tratamento, uma ferrovia, e aí levando até o porto lá em São Luís. E aí, usando dessa discussão, né, de um grande projeto de mineração numa região amazônica, onde nós temos a maior biodiversidade do mundo, né, fazer o by the book não servia, né? E aí uma discussão muito profissional e muito técnica com o IBAMA e com o ICMBio. A importância até dos órgãos nessa discussão de que, não dá para fazer barragem numa mina na Amazônia, né? Não dá para fazer um processamento a úmido numa mina na Amazônia, né? Então, nós começamos uma discussão mais ampla e aí a gente teve que mudar o nosso modelo mental e buscar uma mineração muito mais sustentável, né?
Então, nesse contexto, é que eu vou dar alguns exemplos, né, dentro da hierarquia de mitigação de impactos, né, do evitar, do reduzir, do recuperar e do compensar para esse projeto, para o complexo S11D. Né? No evitar, a primeira coisa é essa, olha, não pode ter barragem. Né? Então, sem barragem, o processamento tem que ser a umidade natural, a seco, né, sem água. Então, você deixa aí já de impactar uma área muito grande, né, mais de 500 hectares para construir uma barragem, né, você evita, né, o consumo de água, quer dizer, não tem água no processo, e você já reduz aí basicamente aí uma área muito grande de supressão de vegetação, né, e de mudança de uso, de ocupação do solo. Né? A outra discussão era que o jazimento, né, a jazida, ela está dentro de uma floresta nacional, a Flona Carajás, a Floresta Nacional de Carajás. Então, o minério ele tem rigidez locacional. Então, não dá para tirar o minério dali, ele está dentro da flona, nem desafetar a flona. Então, a ideia foi, nós deixamos o minério dentro da flona, mas todas as estruturas acessórias, pilhas de estéreo, oficinas, escritórios, usinas, nós vamos tirar da área da flona e levar para uma área fora da flona. E assim o fizemos, né? Retiramos as pilhas para fora da flona, as usinas e todas as benfeitorias que a gente precisava, né? Escritório, restaurantes para fora da flona, para uma área já antropizada, né? De pastagem. E assim, só nessa atividade, a gente evitou uma supressão de área de mata, né? De floresta ombrófila, de mais de 1.000 hectares. Então, continuando falando de evitar impacto, que é o mais barato e o primeiro que tem que ser feito, né? No estudo de impacto ambiental. Depois, nós começamos a discutir, segundo na matriz lá, né, na hierarquia, reduzir. Como reduzir impacto? Então, uma outra discussão era, vamos reduzir o impacto, a gente vai ter caminhões rodando, né? Quantos caminhões nós precisamos para produzir 100 milhões de toneladas? A turma da Engenharia de Minas fez as contas, não, precisa de 100 caminhões de 400 toneladas. 100 caminhões que operam com 400 toneladas de carga. Então, nós trocamos esse sistema de caminhões por um sistema que a gente chama de truckless, né? Sem caminhão. Então, esse sistema, nós retiramos os caminhões e hoje nós trabalhamos com truckless no S11D. Isso evitou, primeiro, emissão de CO2 equivalente. Reduzimos em 77% a emissão de CO2 equivalente, reduzimos 80% o consumo de diesel, e 90% o consumo de caminhões, de pneus de caminhões, né, que acaba sendo um resíduo. Então, aí entra no segundo plataforma, que é a questão da redução. E aí, recuperar. Né? A gente, de qualquer forma, nós impactamos uma área grande. Então, nós tínhamos que recuperar, e aí o professor Ricardo deu uma aula para a gente de restauração ecológica, muito interessante, e nós usamos muito a restauração ecológica lá. Nós recuperamos uma área de 6.000 hectares, contra 1.600 impactadas, plantamos mais de 500.000 mudas e protegemos no entorno da Floresta Nacional de Carajás uma área de 12.000 hectares. Então, um exemplo de recuperar. Mas aí, só isso não basta. Entramos no compensar. Como compensar um projeto dessa magnitude? Né? O maior projeto de mineração de ferro do mundo. Né? Aí é uma discussão muito grande aí com o IBAMA e com o ICMBio, e a gente criou, junto com esses órgãos, né, o Parque Nacional Campos Ferruginosos. Foi inaugurado no dia 5 de junho de 2017. É uma área de 79.000 hectares, né, de um parque nacional, uma unidade de conservação de proteção integral. E nessa área, ela tem 377 cavernas de minério de ferro, cavidades naturais subterrâneas de minério de ferro, de formação ferrífera, né, na verdade. E é o parque com o maior número de cavernas de minério de ferro do mundo, criado em compensação à implantação de um projeto da magnitude que foi o projeto S11D, né, Eliezer Batista, né, lá em Curionópolis, em Canaã dos Carajás. Então, para concluir, eu diria que o seguinte, que é possível, sim, a gente mitigar, reduzir, mitigar, recuperar e compensar impacto ambiental. É possível e é factível. Eu acho que a gente precisa, né, nós mineradores, temos uma escuta ativa, né, interagir bastante aí com os órgãos ambientais. Né, no nosso caso, na Flona Carajás,
a interação nossa com o IBAMA, com o ICMBio, é bem firme, é bem forte, é bem técnica, né? E a gente consegue, com certeza, melhorar muito os nossos projetos. Então, eu concluo aqui e fico à disposição aí para as perguntas. Obrigado. Eu agradeço a fala do Rodrigo, que, na sua exposição, colocou, né, um exemplo concreto em que esses aspectos, né, que estão associados à atividade, né, e a identificação, né, dos seus impactos e as suas estratégias de mitigação, através da matriz de mitigação, mostram um exemplo, né, vitorioso de que o bom conhecimento, a boa avaliação podem redundar em iniciativas que são absolutamente coerentes, corretas e afetam todo um espaço territorial onde está inserido esse empreendimento, e nele é observado, né, a presença, né, do bioma que foi protegido, né, da parte do bioma que teve a sua utilização, inclusive dentro de uma unidade de conservação, e também as medidas que foram, né, adotadas para que impactos fossem evitados, impactos fossem mitigados. Eu tenho que conduzir aqui agora esse momento final, porque, impreterivelmente, nós temos 1 hora, né, de execução, né, para o nosso evento. Nós temos aqui, no horário, 10 minutos para as 18 horas, e precisamos terminar um pouquinho antes das 18 horas. Existem algumas perguntas que foram feitas, eu tive a oportunidade de ler, mas eu vou consolidar um tema que foi colocado mais de uma vez, e vou fazer essa mesma pergunta para os 3 participantes, pedindo que eles sejam objetivos e não ultrapassem 3 minutos dessa fala. E o questionamento que eu li mais de uma vez fala da interação do setor mineral através de suas associações e das empresas numa iniciativa de parceria com a comunidade acadêmica, com os centros de inteligência, para que fossem implantados, né, unidades de desenvolvimento de tecnologia que pudessem responder às grandes questões que estão vinculadas à atividade da mineração, de uma maneira que a sociedade interessada pudesse participar de uma maneira robusta, estando aí os profissionais que estão em formação dentro das universidades, demandas daquela população que está atingida, que colocaria temas considerados importantes, e a própria empresa na busca de soluções para as questões que se apresentam, utilizando o conhecimento de um centro de referência, ou mais de um centro de referência, dependendo do nosso espaço territorial, para que essas respostas pudessem ser dadas de uma maneira interativa. Então, eu passo a palavra, voltando inicialmente ao professor Ricardo, e pedindo para que em 3 minutos ele fale, e que, na sequência, o Dr. Fábio fale, e o Rodrigo também fale sobre essa questão. Professor Ricardo. Obrigado, Enio. A pergunta é interessantíssima. Eu fico impressionado, porque eu acho que a gente tem uma interação de ideias aqui nesse grupo, e muito forte. O Fábio, quando fala, Fábio, por incrível que pareça, eu fiz minha iniciação científica em Poços de Caldas, para você ter ideia, e foi ali que eu fiz a decisão para trabalhar com restauração florestal. Não vou nem falar a idade, porque eu não me entrego aqui quando aconteceu isso. O Rodrigo, você tem um exemplo interessantíssimo, que é o ITV, no Pará, que eu tenho parcerias interessantíssimas, o Instituto Tecnológico Vale, que sustenta tudo isso que eu falei, da necessidade da ciência estar consolidando as ações, tanto de evitar, reduzir, recuperar e até compensar as atividades na mitigação. Eu até brinco, viu, Rodrigo, porque nesse sentido que você falou, que é importantíssimo, a questão de evitar ou reduzir,
teoricamente, para a mineração, nós não poderíamos nem ter a metodologia de restauração passiva, porque a restauração passiva eu só aplico nas situações onde foram muito pouco impactadas. Se eu pensar na mineração, nenhuma área deveria ser muito pouco impactada, ou ela foi mal planejada em termos de impacto, ela poderia ter sido evitada. Então, essa é uma questão muito forte, porque na mineração o que nós teríamos que ter atividade, é restauração ativa. Na passiva e assistida é porque houve erro de planejamento. Então, isso é muito importante. Eu acho que o que foi falado é uma questão muito forte aqui. No momento que eu decido sustentar as ações da mineração numa boa ciência, logicamente eu preciso de instituições científicas fortes na parceria, mas, Enio, isso pode ser feito, inclusive, com universidades locais, de você fortalecer a atividade minerária, ter esse papel de fortalecer o conhecimento em universidades locais, principalmente considerando a característica da mineração de estar em lugares onde não necessariamente tem conhecimento disponível. Então, esse papel de gerar conhecimento local, trazer as universidades fortes, mas com a responsabilidade de uma capacitação local, de uma capacitação científica local, é importantíssimo. E, logicamente, isso traduz também para a cadeia da restauração, né? Onde você efetivamente capacita localmente as pessoas para desenvolver a cadeia da restauração e, mais que isso, né, que capacita as pessoas para gerar emprego, fazer inclusão, fazer a questão da inclusão de gênero, tudo mais, onde nós temos defendido, Enio, que a restauração ecológica, não só de formações florestais, principalmente de não florestais, ela pode ser um instrumento interessantíssimo na retomada da nossa economia pós-pandemia. Então, o Brasil deveria ter como política pública clara a perspectiva de restaurar áreas de mata ciliar, restaurar áreas de reserva legal, restaurar áreas de mineração, porque a cadeia da restauração ela gera muito emprego, e gera emprego de qualidade, com sustentabilidade, com inclusão de gênero. Então, esse deveria ser um dos caminhos da recuperação pós-pandemia da economia brasileira. Então, muito obrigado por essa participação. Ok, muito obrigado, professor Ricardo. Fábio, eu peço para você rapidamente, em 3 minutos, Sim. fazer uma consideração a respeito da pergunta que foi feita. Não, 1 minuto, concordo plenamente. Recentemente, na Mina de Juruti, nós fizemos uma autoavaliação para atualizar nosso plano de ação de biodiversidade. Concluímos que é necessário a gente investir mais nessa conexão com a universidade. A questão da pandemia agora segurou um pouco esse nosso caminho, mas ele já está no nosso radar e eu concordo plenamente que isso é chave para a gente avançar na nossa operação e também desenvolver massa crítica no território onde a gente está. Então, concordo plenamente e aproveito para agradecer a participação nesse evento. Doutor Rodrigo? Eu gostaria, também eu concordo aí com o que foi dito, né, pelos colegas. Eu também comungo aí da importância da ciência, importância do apoio aí das universidades, centros de pesquisa, é fundamental aí para a gente evoluir. E vou aproveitar e vou responder 2 perguntas que estão no chat, né, de forma bem rápida também, da Vânia Andrade, que foi minha colega, trabalhou com a gente na Vale, né, falando sobre o sequenciamento verde. Ela está falando aí da gente, o sequenciamento verde, a gente ir lavrando, como da bauxita faz, né? Retirando o minério e depois cobrindo os pits, né? As cavas com rejeito ou com estéreo para recuperar as áreas. A gente continua fazendo isso, né? Hoje estamos dispondo rejeito em 3 cavas, Mutuca, Cavas do Meio lá em Itabira e Cauê, mas tem outras cavas que estão em exaustão, né? Aí tem uma questão com a Agência, né, Nacional de Mineração, tem que estar em exaustão, mas nós estamos usando, sim, a disposição de rejeito ao estéreo dentro de cava, Vânia. E a pergunta do Henrique, meu colega também aí do IBAMA em Brasília, né, perguntando sobre o papel do ITV. O ITV, Instituto Tecnológico Vale, nós temos o ITV em Belém e em Ouro Preto. O de Belém é o ITV que lida com as questões de biodiversidade, tem um papel fundamental. A gente tem muitas pesquisas, seja na parte de recuperação de área, seja na área de espeleologia de caverna, nas áreas relacionadas a espécies raras, novas, endêmicas. O ITV, com vários especialistas, quase 100 especialistas, né, dessas áreas do conhecimento, e a gente tem uma integração muito grande e temos aprendido muito aí com o ITV e com outras instituições e universidades. Ok, agradeço, então, a participação de todos,
né, que estiveram aqui nesse evento. Agradeço a participação de todos que nos assistiram. Agradecemos novamente, né, ao IBRAM pela realização dessa sessão e de todo esse evento que é da mais alta importância para o país. Muito obrigado. As palestras ficarão gravadas no site do E-Mineração e poderão ser assistidas por todos, né, assim que terminar aqui o evento. Então, mais uma vez, muito obrigado à equipe do IBRAM que nos convidou, que organizou, então, esse evento. Muito obrigado e continuemos assistindo às demais atividades do evento. Enio, muito obrigado. Rodrigo, Ricardo, Fábio, uma honra ter vocês aqui apoiando o evento do IBRAM. Muito obrigado, amigos. Já estamos fora do ar. Muito obrigada, foi um sucesso. Obrigado. Obrigado, gente. Deloro, obrigado. Parabéns, pessoal. Sucesso. Muito obrigado. Foi muito bom. Vamos continuar essa conversa, obrigado, que ela foi muito boa. Valeu, prazer, viu? Tchau, Tá gente. bom, gente. Até logo. Valeu. Tchau. Já está fora do ar.